momento só da nova consciência, e não 3 consecutivamente. O nosso não é melhor do que os outros 2, e os outros 2 não é melhor que o nosso. Mas a gente, o objetivo, se eu voltar, é que os 3 se tornem um. E que Campina Grande nunca precisou e nunca precisará ter propaganda de ninguém e de nada para se tornar conhecida no Brasil. Façam as coisas pela nova consciência, não para atingir objetivos políticos. Percebam que a grande sacada, pelo menos para mim, está dar, 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 dar. Aí vem os gênios e dizem, e eu não levo nada? Eu acho que a nova consciência é um grande exercício de dar, apenas dar. Percebam quantas vezes em seu cotidiano você dá e pensa assim, o que eu vou levar? Perceba quando você está falando, eu não sou assim. Nós todos somos assim. Não está a questão de errado ou certo. Está a questão da percepção. Eu sou assim. Eu vou melhorar. Ou eu vou piorar. Mas piore com consciência. E melhore com consciência. E consciência nova. 5 minutos, monge, por favor. Obrigado. E nesses últimos 5 minutos eu gostaria que você, se fosse possível, colocar de novo a música. Será que tem condição? E a gente poderia fazer um exercício de inspirar e expirar e observar o que passa na mente de cada um. Né? É um exercício da prática da meditação da minha escola. A gente vai observar como cada um de nós funcionamos. Né? Quem não quiser, fique à vontade. O importante é as costas eretas, inspiração, inspire, expira, relaxa os pontos de tensão. Muito obrigado. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia.
Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar. Nós tivemos esse primeiro momento em que os três apresentaram as suas ideias, as suas opiniões. Agora nós vamos iniciar um segundo momento de perguntas e debates dos três com vocês que estão aqui presentes e ouviram as comunicações. Antes, quero explicar como nós vamos proceder e quero também fazer uma provocação inicial aos três. O procedimento será o seguinte: nós vamos ouvir perguntas em bloco de 3, as pessoas interessadas em perguntar. Não agora, daqui a pouquinho. Virão aqui a esse microfone que está instalado à frente do salão do teatro e cada uma vai dizer o nome, a quem dirige a pergunta, se a um especificamente ou aos três, e vai fazer a pergunta. O momento para as grandes explicações, para os grandes questionamentos do mundo não é esse. Então seja bem objetivo, faça a sua pergunta e deixe a grande explicação para uma outra ocasião. A provocação inicial que eu quero fazer aos três é a seguinte: aqui à minha direita, à esquerda de vocês, porque até isso depende do ponto de vista, não é? Nós temos dois intelectuais, pensadores, que nos apresentaram desafios da transformação do social, em defesa das minorias, pela revolução e mudança do sistema de produção. À minha esquerda, à direita de vocês, o monge Joshin, que, ao meu ver, trabalhou um pouco mais a mudança individual, que leva e pode levar à mudança do social e do planeta. A pergunta que eu faço aos três, não é, para que pensem enquanto vamos ouvir as outras, é uma pergunta que não se cala há muito tempo e que chega a ser simplista, tamanha repetição dela. Qual é o caminho mais viável para a quebra de paradigmas e construção de uma nova sociedade? É a transformação de cada um para a transformação do todo, ou das estruturas para que cada um seja atingido e transformado. Muito bem. Agora, quem tem a intenção de fazer pergunta, pode vir aqui ao microfone. Nós vamos ouvir de 3 em 3. Quem não for contemplado inicialmente deve ficar na fila, não é? Respeitando aí o direito de todos nós. Parece que não há interessados em pergunta, ou pelo menos os interessados são tímidos. Pode vir, por favor. Camiseta mais bonita que eu vi em Campina Grande até agora, está chegando aqui. Vamos ver, 3 pessoas inicialmente, por favor. Nós temos uma mulher agora.
Só homens falaram, as perguntas são todas masculinas. Vamos ouvir também uma mulher. Bem, comecemos pelas duas então. Por favor, seu nome, a quem é a pergunta e a pergunta. Meu nome é Maxwell, sou daqui de Campina Grande. Eu queria só falar sobre uma questão. O valor, paradigma é modelo de valor, né? Assim, nesse sentido, eu queria perguntar a vocês o que vocês acham sobre o paradigma que está feito hoje sobre o valor do trabalho. O seu filho trabalha? Assim, eu quero dizer no sentido, pronto, como Moisés falou, o valor do trabalho, o negro botou a mão na massa e moveu a sociedade, o nosso Brasil por muito tempo. Assim, o valor do trabalho social, como ele fala, das manifestações, da sociedade se organizar, o valor do você agir ou não agir, o monge budista, de você ter um pensamento voltado para a ação e estar constantemente transformando o mundo, como essa música aqui fala, é justamente isso, questionar qual o valor do trabalho hoje, qual o valor, o que é que nós hoje, como seres humanos, estamos nos submetendo, como a maioria da população, nos submetemos a salários ínfimos, a humilhações constantes. Qual o valor que nós estamos dando a esse trabalho? Desde as pequenas experiências que uma criança tem quando ela está brincando em casa, até um trabalho imenso, um projeto social. É isso. Tchau. Obrigado, Maxwell. A pergunta dele é em relação ao trabalho, é uma pergunta genérica, cabe aos três. Peço que os três também se preparem para essa resposta. Por favor, seu nome, a quem a pergunta e a pergunta. Ok, bom dia para todos. Meu nome é Jânio. Minha pergunta seria abrangente para os três, já que eu acredito que seja uma questão social também. Ela está voltada assim mais na questão ao preconceito. E quando eu penso em preconceito, eu acredito que muitos de nós, às vezes, temos preconceito com nós mesmos, ou se cria um preconceito sobre si mesmo. Como nossa amiga estava falando em questão dos negros, eu lembro-me de uma época na minha juventude, acho que eu tinha uns 17 para 18 anos, eu namorei uma negra e você via a maneira como as pessoas te olhavam. E às vezes eu vejo negros que não namoram negras, preferem loiras. Será que não tem um preconceito sobre si mesmo, sobre a sua própria cor e etc? Assim como muitas pessoas que são pobres têm um preconceito porque são pobres e outras têm preconceito, e por aí vai. É muito abrangente essa área. Então eu gostaria que vocês, todos os três falassem um pouquinho sobre esse preconceito sobre si mesmo, sobre suas próprias condições. Obrigado. Nós é que agradecemos, o Jânio e a pergunta a respeito do preconceito. Mais alguém nessa primeira sessão? Mais uma pergunta? Não. Por favor. Bom dia a todos. Na verdade, eu estou até ocupando o espaço porque não surgiu logo uma pergunta. Não tem uma pergunta. É o seguinte, eu gostaria assim, de agradecer imensamente a mesa. O seu nome, desculpa? Sim, Ângela, sou aqui de Campina Grande. Porque eu me sinto assim, realmente muito contemplada pela fala de todos. Né? São falas assim, que realmente tocam o coração da gente e que realmente, coisas que a gente gostaria de expressar, né? E são vocês que estão aí. E todas expressam assim, o meu sentimento de forma total, assim, completa. Então, é só uma questão mesmo de agradecimento e vejo que todos falam da questão de transformação, independente se seja a partir da estrutura, a partir da pessoa, mas eu quase não consigo ver diferença. A busca pela transformação, eu acho que é a prioridade, né? Muito obrigada a vocês. Nós vamos tomar a palavra da Ângela como a palavra de todos e todas aqui reunidos, de gratidão à contribuição dos três ao debate e também aos desafios colocados para nós individualmente. Como não foi pergunta e nós temos uma outra pessoa ali, vamos ouvir a terceira pergunta e aí sim os palestrantes voltarão a falar. Eu sou Maria do Céu, aposentada. Eu tenho aqui uma questão a colocar, que é uma experiência de tempos para trás. Eu não sei como é que está a coisa agora, né?
que eu testemunhei na minha juventude algumas expressões de negros que mostram como eles se subestimam, né? Não sei como está agora. Por exemplo, nós tínhamos uma lavadeira de roupa, ela era negra, e ela teve filhos de vários homens, né? E as pessoas diziam a respeito dos filhos dela, porque muitos geralmente nasciam brancos, né? Ela sempre tinha filhos de homens brancos. E as pessoas diziam, olha, ela é uma negra de barriga branca, barriga limpa, porque só tinha filhos brancos. Quer dizer, negra de barriga limpa é aquela que tem filhos brancos. Então, a negra de barriga suja é a que teria os filhos negros, né? E havia também um senhor, um preto, que ridicularizava muito as moças negras. Ele era negro também, mas dizia, quando via uma negra assim bem arrumada, dizia, olha a franga de urubu, veja como ela está querendo se mostrar. Quer dizer, havia um preconceito muito grande sobre eles próprios. E não vinha dos brancos, vinha dos negros, né? É claro que a gente entende isso porque cada pessoa, né, é fruto da sua época, né? E eles, assim, como eram pessoas assim, inferiorizadas, eles assimilavam essa condição de inferior, né? E se viam como os brancos queriam que eles se vissem, né? Então, eu quero saber só como é que está isso hoje, né? Porque... Então, agradecemos também a colocação bastante desafiadora da Dona Maria do Céu. E nós vamos agora ouvir, pela mesma ordem em que já falaram, por 5 minutos cada um, os nossos preletores, começando então por Moisés Alves, que representa aqui o Movimento Negro, é jornalista na Paraíba. 5 minutos, por favor, Moisés. Eu fico extremamente lisonjeado quando as coisas são direcionadas para quem de direito. E pode ter certeza, e aí eu vou responder também por ordem, em relação ao trabalho, Maxwell. Todo trabalho é digno. E nada é construído no mundo que não seja pelo trabalho. Essa é a primeira questão. O que nós questionamos, na verdade, é se o trabalho é remunerado ou não. O movimento estudantil faz um trabalho belíssimo, inclusive o movimento estudantil que você participa, que eu conheço nessa luta, é um trabalho maravilhoso. É remunerado? Não, mas não deixa de ser digno. E a função do ser humano é esse conjunto de trabalho na construção também espiritual. Isto também é um trabalho, porque nós não nascemos com ódio das pessoas. Nós somos instigados a ter ódio das pessoas. Nós não nascemos do fruto do ódio, nós nascemos do fruto do amor. Segundo Nelson Mandela, se nós somos capazes de instigar no outro o ódio para com o outro, nós também podemos alimentar o amor. E é isso que nós vamos fazer. E o trabalho também, Maxwell, pode ter certeza, é um ato de amor solidário, de amor construtivo, de amor que é também um paradigma. Esse também é o nosso desafio, assim como corrigir os problemas sociais através da geração de emprego e rendas para corrigir uma relação econômica social, a relação pessoal na construção espiritual coletiva também é um ato de amor. Você é um trabalhador do amor. Ao meu amigo Jânio, cadê o Jânio? O único torcedor do São Paulo em Campina Grande, que o Breno me dizia aqui que era a camisa mais linda que ele tinha visto, é porque ele ainda não viu a camisa do 13. É linda. Tá? Meu Breno, é claro, com todo respeito a todas as torcidas e ao futebol, que também é um ato de amor e de trabalho. Só colocar na ordem correta. Jânio, existe um perigo muito perigoso naquilo que a gente coloca. O monge colocava que as palavras
Elas funcionam como um punhal, ou como um ato de solidariedade, ou como um ato de abraço, ou como um ato de carinho. Pode ter certeza, também vejo nessa ótica. A ótica do trabalhador, a ótica do pensador, a ótica do pensador latino em particular, a nossa palavra mais exigida por algum momento é luta. Esse é o nosso papel. E a luta, porque nós vivemos num continente latino-americano de uma sociedade completamente desigual. O monge é de um continente, de um pensamento de um continente um pouco mais, mais comedido, mais pacífico. Nós somos espiritualmente arrojados à luta. Então, o perigo da palavra, meu amigo Jânio, é que existe aí o perigo do preconceito na palavra. Quando você coloca, eu namorei uma negra, e por que não namorou só uma mulher? Não precisa dizer que é negra. Você namoraria normalmente uma mulher como namora qualquer uma. A cor, nesse caso, independe muito, porque o amor e o sentimento não vai ter cor nunca. Eu não sei por que as pessoas instigam o preconceito da cor para com o amor, e que o amor precisa ter uma cor para que a gente se apaixone. Nós se apaixonamos independente da pele. Aconteceu um ato de amor, e evidentemente eu vou contar no final, para que vocês percebam como que o amor se manifesta. Os negros têm sentimento. O perigo, e aí é para ser sucinto aqui com o tempo, por exemplo, Jânio, você coloca, por que os homens negros não namoram as mulheres negras? Nós temos medo exatamente desse preconceito, não é? Os homens negros não namoram as mulheres negras. Nós somos educados, infelizmente, por um pensamento educativo europeu. Costumeiramente, nós assistimos e lemos nos livros didáticos a imagem do negro associada ao mal, o tempo inteiro. Imagine você, então, ser educado na sua infância, e aí, monge, o mesmo perigo da mídia, que nos coloca dentro dos desenhos animados, inclusive um desenho muito festejado aí por todo mundo, chamado He-Man, colocava o feio como a aparência de uma serpente. A representação do desenho era a representação de uma serpente, e ao mesmo tempo que ele era escuro e vivia numa caverna, enquanto que o branco era inteligente e vivia num quartel. Imagine então você, isto educando uma criança. A criança vai crescer com o conceito que negro é isso, é do mal, é feio, é serpente. Imagine que está dentro da sua casa, traduzido por um discurso educativo chamado de desenho animado. Educativo entre parênteses, tá? E aí o outro preconceito. O preconceito é com a mulher. A gente tem que ter esse cuidado. Quando eu digo, olha, eu namoro uma mulher negra. Sim, por que não pode ser só uma mulher? Ou a mulher pode dizer, eu namoro um homem negro. Qual é o problema? Né? E quando a gente coloca isso, a gente já está colocando aí dois preconceitos. O preconceito de cor e o preconceito com a mulher ou para com o homem. Então nós temos que ter esse cuidado. E aí, para responder a você, Jânio, pode ter certeza, nós estamos exatamente propondo um outro paradigma para que possamos mudar essa situação educativa imposta há 500 anos e a gente até hoje, de uma forma ou de outra, alimenta. Ana Maria do Céu, a senhora caiu do céu, pode ter certeza, e veio viver aqui perto da gente para que a gente pudesse se conduzir nessa discussão. A senhora me coloca que era muito apelido, né? Tinha nomes, e negra de barriga branca, as negras têm a barriga negra. Elas são negras, então só pode ter a barriga negra, não é? Praga de urubu, e que os negros são inferiorizados. Eu colocava aqui no princípio da minha fala, da minha preocupação com a autoestima do negro. Na verdade, nós estamos quebrando isso, Dona Maria do Céu, vagarosamente. Nós passamos por um processo de escravização ideológica através de um processo educativo que nos construía um pensamento apenas de um lado. Toda a história contou até os meados dos anos 80 o contrário. Os livros didáticos estão aí para dizer isso. E até o ano passado, tinha um livro que ia ser editado no Brasil, por incrível que pareça, o Lula tomou a providência de dizer não, em que o negro apareceria na capa com a estigma de macaco,
Graças a Deus, aos orixás, a Alá, a Mohammed, a todos os deuses, esse livro não foi lançado para o bem da humanidade e da solidariedade humana. Então, infelizmente, ocorreu isso. Em relação aos apelidos, é sempre bom colocar que havia essa brincadeira que eu também colocava, que achava sempre e continuo achando uma brincadeira de mau gosto. Por que as brincadeiras pejorativas são geralmente com os negros? Isso nós vamos corrigir. Isso nós estamos corrigindo. É para isso que nós estamos na nova consciência. É para isso que nós mandamos plantar dentro de cada um de nós uma outra forma de pensar, uma outra visão, e que essa visão fosse uma visão holística, porque as brincadeiras soam também muitas vezes como a verdade que está no nosso íntimo, na nossa alma e no nosso espírito. Muitas vezes a gente diz brincando o que a gente gostaria de dizer seriamente, olhando nos olhos. E com uma certa covardia, a gente aproveita o nome brincadeira para dizer verdades que nós gostaríamos de dizer. É tipo aquela história de alguém que quando está lúcido, ele não diz nada. Quando se embriaga, diz tudo. E aí a história, é porque eu estava bêbado. Ué, se estava bêbado para dizer verdades, como é que você não esqueceu então se o álcool estava proveniente? Não é verdade? Então o preconceito do apelido, nós estamos lutando contra. Nós não somos barriga negra, nós somos cidadãos desse país, homens e mulheres da nação, tanto quanto da luta igual. E essa história de urubu, isso não existe. Nós não somos urubus. E devemos todo respeito ao urubu, porque é uma ave que cuida do meio ambiente e os negros cuidam do meio ambiente. Quanto a ser inferiorizado, isto, só para concluir, meu caro Breno, já olhou para mim aqui com um olhar muito simpático. Eu adorei seu olhar, viu, Breno? Quanto à inferiorização do negro, eu vou só lembrar, Dona Maria do Céu, que a história o tempo inteiro colocou o negro como inferiorizado. Imagine nós, 500 anos de escravatura ideológica, de escravatura econômica, de escravatura social, como é que nós vamos transformar o mundo de repente? Precisamos então, como já colocava a minha fala no princípio, precisamos colocar a transformação na nossa cabeça. Esse será o primeiro princípio. E o grande desafio, o paradigma desafiador, é transformar a nossa mente para construir um mundo evidentemente solidário de verdade. E os negros podem ter certeza. A lei está aí para nos favorecer também. Imagino que a lei é igual para todos. Isso pode não estar ocorrendo, mas nós vamos exercitar essa cidadania, mas nós vamos buscar a lei. Porque se a brincadeira é carinhosa, e nós gostamos até, Breno, carinhosamente me olhando de novo, quando nos chamam de neguinho, mas gostamos muito mais quando nos chamam de seres humanos. Então os apelidos, as brincadeiras, isso de certa forma repensem muito, porque uma coisa é brincadeira e outra coisa é a verdade incrustada no esconderijo do nome brincadeira. Quanto a Ângela, somos nós, negros, homens e mulheres, brancas, índias, todas as cidades, todos os homens de bem, e os homens e as mulheres, pode ter a certeza, quem tem gratidão somos nós coletivamente, nós porque podemos dizer, e vocês porque podem participar. Ao pessoal das rádios, dos meios de comunicação que acompanham todo esse processo, a todos vocês, em nome da fala de Ângela, em nome do Movimento Negro, nós que temos gratidão. Muito obrigado. Só um minutinho. Senhores da mesa, senhores do plenário, meu nome é Edmilson Lacerda, sou lá do Sertão. Eu queria discordar um pouco da discriminação que existe contra a raça negra. Não podemos dizer que já está tudo igual. O que existe no Brasil, na realidade, e isto eu sinto na pele, é a discriminação social. Quando uma pessoa de cor negra alcança uma determinada condição, deixa de haver. O que existe são as classes sociais, a discriminação social. Eu estudei com um negro, ele era negro mesmo, cor preta,
eu nunca fiz discriminação a ele, nós nos sentávamos assim, brincávamos e tudo. Agora, se a pessoa é negra e se é pobre, então a pobreza traz a discriminação. E as leis do Brasil são todas favoráveis à igualdade racial, inclusive a própria Constituição de 88. Então, eu quero dizer, não vou dizer que está total, mas que é mais a discriminação social, econômica, do que a racial. Este é o meu pensamento e obrigado. Nós agradecemos a contribuição e eu quero informar aqui aos dois